72 horas. Esse foi o ultimato que a China lançou sobre a mesa do presidente do Cazaquistão. Um documento frio, pesado como uma sentença. A oferta: 3 bilhões de dólares em investimentos. Uma fortuna capaz de deslumbrar qualquer nação em desenvolvimento. Mas o preço era a alma do país. Em troca, Pequim exigia o direito de monopólio por 30 anos sobre as vastas e estratégicas minas de minerais do Cazaquistão. Urânio para alimentar o futuro nuclear. Potássio para fertilizar o mundo. E as 17 terras raras, o sangue que corre nas veias da tecnologia do século XXI. O enviado chinês não precisou verbalizar a ameaça. A recusa significaria o isolamento, a asfixia econômica. O exemplo de outras nações ecoava como um fantasma na suntuosa sala de reuniões em Astana. O Sri Lanka, enredado na mesma teia, perdeu seu principal porto por 99 anos, um eufemismo para a eternidade. O Tajiquistão entregou a soberania de seu próprio território para quitar dívidas. A nova Rota da Seda, a ambiciosa iniciativa chinesa, deixava um rastro de nações subjugadas, presas naquilo que o mundo passou a conhecer como a armadilha da dívida. Todos no salão, do ministro da Economia ao mais jovem assessor, acreditavam que o destino do Cazaquistão já estava selado. A nação das estepes seria apenas mais uma joia na coroa do Império do Meio. Contudo, 72 horas depois, um silêncio estarrecedor caiu sobre os corredores do poder em Pequim. O presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, havia de fato embarcado em seu avião presidencial. Mas o rastreador de voo mostrava uma rota que desafiava toda a lógica geopolítica. O avião não voava para leste em direção a Pequim. Ele cruzava o globo em direção ao oeste, rumo a um destino que ninguém havia previsto. O destino era Brasília. O que Pequim não sabia era que, no coração da Eurásia, uma batalha silenciosa estava sendo travada. Em jogo, um tesouro de valor quase incalculável. 46 trilhões de dólares, um número que, convertido para reais, desafia a imaginação. É o valor estimado dos recursos minerais que dormem sob o solo do Cazaquistão. Um prêmio que a China cobiçava há mais de uma década, essencial para sua ambição de dominar o futuro tecnológico global. E quem o conquistou não foi a superpotência asiática, mas uma nação do outro lado do mundo, uma potência que o mundo costumava ver apenas como um gigante agrícola. O Brasil. O que exatamente aconteceu? Por que o Cazaquistão, sob a mais intensa pressão, virou as costas para o dinheiro chinês e escolheu o Brasil? A resposta não está em acordos secretos recentes ou em manobras diplomáticas de última hora. A resposta remonta a 30 anos, a uma época em que o mundo se reconfigurava. E não se trata de uma história de exílio ou sangue, mas de uma história de terra, suor e conhecimento. Uma história sobre como transformar desertos em celeiros. Uma história sobre a solidariedade silenciosa, mas poderosa, entre as nações do Sul global. Esta é a crônica de como o Brasil, o gigante do Sul, executou uma das mais brilhantes jogadas no grande jogo geopolítico do século XXI. Meu nome é James Harrison, e de meu escritório em Londres, eu analiso as correntes profundas da geopolítica global. Em setembro de 2023, quando a delegação especial chinesa pousou em Astana, a capital do Cazaquistão, o mundo não prestou muita atenção. Do avião desceu um conselheiro econômico, conhecido por ser o braço direito de Xi Jinping. Em suas mãos, a proposta de 3 bilhões de dólares. Na superfície, era um presente dos céus. A China modernizaria toda a infraestrutura ultrapassada do Cazaquistão, estradas, ferrovias, portos secos. Mas as condições, escondidas nas entrelinhas do contrato, eram draconianas. O monopólio de 30 anos sobre as minas de terras raras, potássio e urânio. 50 anos de direitos de operação sobre as ferrovias e portos. E a cláusula mais humilhante: apenas empresas e trabalhadores chineses participariam da construção. Dizem que as mãos do presidente Tokayev tremeram ao ler o documento. Aquilo não era um investimento. Era uma proposta de vassalagem econômica, um convite para se tornar uma colônia moderna. O prazo de 72 horas para a decisão era mais do que um ultimato, era uma demonstração de força, de arrogância.
Não era preciso dizer o que aconteceria em caso de recusa. A história recente falava por si. Lembrei-me imediatamente do porto de Hambantota, no Sri Lanka. Incapaz de pagar os empréstimos chineses, o país foi forçado a ceder o controle do porto por 99 anos. O Paquistão viveu um drama semelhante com o porto de Gadar. Hoje a bandeira que tremula ali não é a paquistanesa, mas a de uma corporação estatal chinesa. Laos, Zâmbia, Djibouti, a lista de nações que caíram na armadilha da iniciativa Cinturão e Rota era longa e trágica. A situação do Cazaquistão era ainda mais delicada. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a economia russa, da qual o Cazaquistão era historicamente dependente em mais de 50%, foi isolada por sanções ocidentais. Gasodutos, rotas logísticas, sistemas financeiros, tudo estava umbilicalmente ligado a Moscou. Quando a Rússia estremeceu, o Cazaquistão sentiu o abalo sísmico. Tokayev estava encurralado e a China, como um predador astuto, sentiu o cheiro de sangue e atacou precisamente essa fraqueza. No Palácio Presidencial em Astana, uma reunião de emergência foi convocada. O clima era de funeral. O ministro da Economia foi o primeiro a falar, com a voz embargada pelo pragmatismo desesperado. Neste momento, além do Japão, apenas a China nos oferece um investimento dessa magnitude. 3 bilhões de dólares. Se recusarmos, nossa economia pode entrar em colapso total. Em contraponto, o ministro das Relações Exteriores retrucou, com a dignidade ferida. Mas se aceitarmos, em menos de uma década seremos um estado satélite de Pequim. Virar um novo Sri Lanka é apenas uma questão de tempo. O ar na sala congelou. Aceitar significava a submissão. Recusar, o colapso. Qualquer caminho levava a um futuro sombrio. O presidente olhava pela janela, vendo o relógio invisível do ultimato avançar, segundo a segundo. Foi então que um assessor invadiu a sala pálido e ofegante. Senhor presidente, uma chamada de emergência. De onde? Perguntou Tokayev ríspido. De Brasília. Brasília? A pergunta ecoou pela sala, carregada de incredulidade. O que o Brasil, uma nação do outro lado do planeta, poderia fazer naquela situação? O presidente pegou o telefone. E as palavras que ouviu do outro lado da linha mudaram o curso da história. Não estamos ligando para fazer uma nova proposta, disse a voz calma do embaixador brasileiro. Estamos ligando para dizer que já estamos aí. Nós já estamos no Cazaquistão. A sala mergulhou em um murmúrio confuso. Como assim já estamos aí? Confesso que ao ouvir essa história pela primeira vez também duvidei. Enquanto a China fazia barulho com seus bilhões de dólares e suas ameaças veladas, o Brasil, em silêncio, jogava um jogo completamente diferente. Um jogo de longo prazo, cuja escala superava a imaginação de todos na sala. O presidente Tokayev olhou para seus assessores mais próximos, sua expressão agora indecifrável, tingida de uma nova e estranha esperança. O que eles disseram, senhor? Perguntou o ministro da Economia com a voz trêmula. O presidente permaneceu em silêncio por um longo momento antes de responder. Eles disseram que já investiram o equivalente a 10,8 bilhões de dólares no nosso país. Um novo tumulto tomou conta da sala. 10,8 bilhões de dólares? Mais de 50 bilhões de reais. Era verdade? Como era possível que um investimento dessa magnitude, mais de 3 vezes superior à oferta chinesa, tivesse passado despercebido? Olhei para esses números e também duvidei dos meus olhos. Como o Brasil, uma nação que não exibe seu poder com a mesma ostentação que a China, conseguiu tal feito? A resposta nos leva de volta a 1992. Quando a União Soviética se desintegrou e o Cazaquistão declarou sua independência, o Brasil foi uma das primeiras nações a estender a mão. Naquela época, o comércio bilateral era irrisório, apenas 11 milhões de dólares. O Cazaquistão era uma nota de rodapé no mapa global. Mas enquanto o mundo olhava para outro lado, a diplomacia e as empresas brasileiras começaram, metodicamente, a fincar suas raízes. Primeiro foram os engenheiros e pesquisadores da Embrapa. Depois, especialistas da Vale em mineração.
Em seguida, a Embraer e a UEG. Ao longo de 30 anos, de forma silenciosa, mas incrivelmente persistente, o Brasil construiu uma presença sólida. Hoje, o número de projetos e parcerias com DNA brasileiro espalhados pelo Cazaquistão é surpreendente. O ministro das Relações Exteriores folheou apressadamente um dossiê, chocado com os dados que ele mesmo desconhecia. O investimento direto brasileiro acumulado colocava o país entre os parceiros mais relevantes do Cazaquistão, logo após os Estados Unidos e a União Europeia. A China chegou com um cheque de 3 bilhões de dólares para arrombar a porta. Mas o Brasil, com seus 10,8 bilhões de dólares em valor de cooperação e investimentos construídos ao longo de 3 décadas, já estava sentado na sala de estar. O que era ainda mais impressionante era a natureza dessa presença. A Embraer não apenas vendia aeronaves, ela havia estabelecido parcerias para manutenção e treinamento de pilotos, ajudando a criar uma malha aérea regional eficiente. A UEG não exportava apenas motores. Seus engenheiros trabalhavam com empresas locais para desenvolver soluções de energia mais eficientes para a indústria nascente do país. Enquanto os executivos chineses faziam apresentações vistosas em PowerPoint em salas de reunião, as turbinas eólicas equipadas com tecnologia UEG já giravam nas estepes cazaques, e os aviões da Embraer já riscavam os céus. Mas a joia da coroa, a base de toda essa relação, era a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Eles não vendiam um produto. Eles compartilhavam um milagre, a tecnologia da agricultura tropical. A mesma ciência que transformou o Cerrado brasileiro, uma região de solo ácido e pobre considerado inútil para a agricultura, em uma das maiores potências alimentares do planeta. E a Vale, gigante da mineração, não estava lá apenas para extrair minério. Seus especialistas compartilhavam décadas de conhecimento em mineração sustentável e recuperação de áreas degradadas, uma tecnologia crucial para um país que herdou um passivo ambiental devastador da era soviética. O Brasil não estava vendendo produtos, estava exportando soluções, estava mostrando um caminho. O capital brasileiro, na forma de conhecimento e tecnologia, já circulava nas veias da economia cazaque. Foi então que o presidente Tocaia fez a pergunta fundamental. Mas por que nós não sabíamos disso? Por que essa presença nunca foi alardeada? Ao buscar a resposta para essa pergunta, deparei-me com uma verdade fascinante sobre os diferentes estilos de poder. A China é espetacular. A iniciativa Cinturão em Rota foi anunciada com pompa e circunstância. Cada cúpula de líderes resulta em anúncios de investimentos bilionários, amplificados pela mídia estatal em todo o mundo. Xi Jinping pessoalmente se posiciona como grande benfeitor, projetando a magnanimidade chinesa. O Brasil, em contrapartida, é incrivelmente discreto. Não há grandes anúncios ou cerimônias. Uma empresa, um centro de pesquisa, um grupo de engenheiros chega, estabelece uma parceria, contrata pessoal local, desenvolve um projeto. Isso raramente vira notícia. Porque para o Brasil não se trata de propaganda geopolítica. Trata-se de negócios, de cooperação, de ciência. O investimento chinês é de cima para baixo, dirigido pelo Estado. O presidente decide, as estatais executam, a mídia celebra. É vistoso, mas as condições são impostas. A abordagem brasileira é de baixo para cima, impulsionada pela iniciativa privada e por instituições de excelência. As empresas e os cientistas identificam oportunidades, investem, e se o projeto dá lucro ou gera resultados, reinvestem. Foi a soma desses pequenos e médios passos que, ao longo de 30 anos, acumulou o valor de 10,8 bilhões de dólares. O ministro da Economia apresentou dados adicionais. O comércio bilateral em 2023 atingiu 3,1 bilhões de dólares. Comparado a 1992, um crescimento espantoso de 280 vezes. O Brasil já era um dos 10 maiores parceiros comerciais do Cazaquistão. A atmosfera na sala de reuniões mudou drasticamente. Minutos antes, todos se sentiam impotentes diante da oferta chinesa. Não temos escolha, era o consenso tácito. Mas agora, uma nova estrada se revelava. E o mais surpreendente, essa estrada já estava pavimentada.
O ministro das Relações Exteriores falou com cautela. Então, o que o Brasil está pedindo em troca? Eles não estão exigindo o monopólio de nossas minas, estão? O presidente Tocayer respondeu com um leve sorriso. Essa é a parte mais interessante. O Brasil não exigiu nada. Eles simplesmente perguntaram: como podemos ajudar? A sala ficou em silêncio por um instante. Foi quando alguém perguntou: mas como os brasileiros conseguiram fincar raízes tão profundas aqui? A língua, a cultura, tudo é tão diferente. Há alguma razão especial? O presidente sorriu de forma enigmática. Sim, existe uma razão. Porque por 30 anos os brasileiros vivem e trabalham entre nós. Os presentes se entreolharam confusos. Brasileiros? O senhor se refere aos diplomatas na embaixada? Tocayer balançou a cabeça. Não. Falo de centenas, talvez milhares de engenheiros, agrônomos, geólogos e técnicos que ao longo de 3 décadas vieram para cá. Eles não vieram como conquistadores. Vieram como parceiros. E com essa frase, um conceito poderoso emergiu na sala: a Revolução Verde e a afinidade geográfica. E foi neste momento que entendi a verdadeira virada nesta história. Aquilo que a China não tinha. Aquilo que o dinheiro não pode comprar. O elo único que o Brasil possuía com o Cazaquistão. Não era um elo de sangue, mas um elo de terra. Quando ouvi pela primeira vez sobre a diplomacia do Cerrado, confesso que não compreendi sua profundidade. Comecei a pesquisar e a história que descobri foi profundamente comovente. No início dos anos 90, após a queda da União Soviética, o Cazaquistão era uma nação jovem com um problema ancestral: uma terra vasta e implacável. As estepes, castigadas por invernos brutais e verões escaldantes, eram em grande parte improdutivas. Os métodos de agricultura coletiva soviéticos haviam deixado um legado de solos esgotados e técnicas obsoletas. Foi então que uma pequena delegação da Embrapa chegou. Sem alarde, sem promessas grandiosas. Eles não olharam para os mapas ou para os relatórios governamentais. Eles olharam para o solo. E o que viram os lembrou de casa. Viram no solo duro e aparentemente estéril das estepes cazaques um reflexo do cerrado brasileiro de 50 anos antes. Os especialistas cazaques eram céticos. É impossível cultivar soja ou milho em larga escala aqui. Nosso solo é diferente, nosso clima é extremo, eles diziam. Os brasileiros não discutiram. Eles trouxeram sacos de calcário para corrigir a acidez do solo, uma técnica pioneira no Brasil. Trouxeram risóbios, bactérias que fixam nitrogênio no solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Eles trouxeram conhecimento. Não impuseram um modelo, mas trabalharam lado a lado com cientistas locais para adaptar as técnicas brasileiras à realidade cazaque. Eles não trouxeram armas ou contratos de dívida. Eles trouxeram a tecnologia para alimentar seu povo. O que eles fizeram no Cazaquistão? Eles não choraram ou se lamentaram. Eles cavaram a terra. Construíram pequenos canais de irrigação experimental. E começaram a plantar arroz, milho, soja. Impossível, diziam os vizinhos. O arroz não cresce na Ásia Central, mas eles conseguiram. 10 anos depois, aquelas áreas de teste eram um oásis de produtividade. 20 anos depois, as fazendas que adotaram as técnicas de manejo de solo inspiradas no modelo brasileiro estavam entre as mais produtivas da região. Os especialistas que o Brasil enviou para transformar uma terra esquecida acabaram por torná-la um dos lugares mais promissores da Eurásia. Hoje a influência desses pioneiros é imensa. Um diplomata cazaque me disse com orgulho: os agrônomos e engenheiros treinados por brasileiros estão em toda parte na nossa sociedade. No Ministério da Agricultura, nas universidades, nos grandes conglomerados agrícolas. Eles não são chamativos, mas se eles desaparecessem, nossa segurança alimentar estaria em risco. De fato, vários diretores de pesquisa agrícola e até mesmo o ex-ministro da Agricultura tiveram sua formação profundamente influenciada pela cooperação com a Embrapa. Professores universitários, executivos de grandes empresas, advogados especializados em agronegócio, jornalistas.
Por 30 anos, esses pioneiros e seus discípulos investiram na educação e na ciência. Como resultado, eles fincaram raízes profundas na elite técnica e intelectual do Cazaquistão. Por que isso é tão crucial? Imagine quando uma empresa brasileira de fertilizantes ou maquinário agrícola quis entrar no Cazaquistão. A língua é diferente. As leis são um labirinto pós-soviético. A burocracia é opressiva. A cultura de negócios é um campo minado. Mas lá estavam os filhos da Embrapa. Eles falavam a língua local, entendiam as leis e a cultura até a medula. Ao mesmo tempo entendiam o português, a cultura de negócios brasileira e, mais importante, a tecnologia. Eles eram a ponte perfeita. O CEO de uma empresa brasileira de maquinário agrícola me contou: quando chegamos, estávamos completamente perdidos. Levaria um mês para protocolar um simples documento. Tudo mudou quando contratamos um gerente local treinado no Brasil. Um telefonema dele resolvia em um dia o que nos levaria semanas. A expansão da Vale e da Embraer seguiu um padrão semelhante. Encontrar parceiros locais confiáveis, obter licenças governamentais, construir cadeias de suprimentos. Em todos esses processos, a rede de contatos e a reputação construídas pela cooperação científica e técnica brasileira ao longo de décadas foram fundamentais. Uma rede invisível mas poderosa conectando o Brasil e o Cazaquistão. Um executivo da UEG me contou uma história parecida. Sem essa comunidade de técnicos e engenheiros que já confiavam na tecnologia brasileira, seria impossível nos estabelecermos tão rápido. Eles não são meros tradutores. Eles são o nosso pessoal local, que defende nossos interesses porque sabe que o sucesso deles está atrelado ao nosso. Agora compare com a China. A China chegou com dinheiro. 3 bilhões de dólares. Uma quantia enorme, sem dúvida. Mas a China não tem uma elite local de formação chinesa enraizada na sociedade cazaque. Quando uma empresa chinesa chega, ela traz seus próprios gerentes, seus próprios trabalhadores e até seus próprios restaurantes. Eles raramente se misturam com a sociedade local. Por que o porto no Sri Lanka se tornou um problema tão grande? Porque quase todos que trabalham lá são chineses. Os singaleses não conseguiam emprego nem mesmo em seu próprio porto. O ressentimento local foi inevitável. O Brasil, por outro lado, fez o oposto. As fazendas que usam tecnologia brasileira empregam cazaques. As empresas que representam a UEG ou a Embraer são cazaques. O Brasil não traz empregos, ele cria empregos. Ele ensina a tecnologia, promove a equipe local para cargos de gestão, desenvolve fornecedores locais. E no centro de tudo isso estava essa comunidade de especialistas, a ponte que unia a matriz brasileira e a equipe local, preenchendo as lacunas culturais e, por vezes, mediando conflitos. Naquela reunião tensa, dizem que o presidente Tocayo declarou: a China quer nos comprar. O Brasil quer caminhar junto conosco. Vocês não sentem a diferença? O ministro das Relações Exteriores respondeu: é graças aos pioneiros da Embrapa e das outras empresas. Eles construíram uma ponte por 30 anos. A China não tem essa ponte. A terra é mais espessa que a água. Há coisas que o dinheiro simplesmente não pode comprar. Confiança. História. O Brasil tinha isso. A China não. E naquele momento me perguntei, qual seria a escolha do Cazaquistão? A China, com seu ultimato de 72 horas, ou o Brasil, com seus 30 anos de laços forjados na terra? A resposta veio mais rápido do que se esperava. E deixou a China em estado de choque. As 72 horas se esgotaram. Em Pequim, os telefones da embaixada cazaque não paravam de tocar. A resposta do presidente? Aceitaria ou recusaria um investimento de 3 bilhões de dólares? O Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão não deu uma resposta clara. Atendiam as ligações, mas repetiam evasivamente: estamos analisando. Inicialmente, o lado chinês mostrou-se confiante, quase arrogante. Tinham certeza de que a recusa era impossível. Como o Cazaquistão, com sua economia abalada pelas sanções à Rússia,
poderia rejeitar 3 bilhões de dólares. Era uma questão de tempo até que se curvassem. Mas no quarto dia, uma notícia bombástica explodiu nos terminais de notícias globais. O presidente Tokayev havia embarcado em seu avião. O destino não era Pequim. Era Brasília. Soube depois, por fontes diplomáticas, qual foi a reação em Pequim. A princípio pensaram que era uma notícia falsa. Impossível ele ir ao Brasil depois de oferecermos 3 bilhões, teria dito um alto funcionário. Mas era verdade. Em junho de 2024, o presidente Tokayev foi recebido no Brasil como chefe de Estado. Foi saudado pela guarda presidencial no aeroporto e a reunião principal ocorreu no Palácio do Planalto. Quando os resultados da cúpula foram anunciados, o Ministério das Relações Exteriores da China ficou sem palavras. Primeiro foi assinado um acordo de cooperação para uma cadeia de suprimentos de minerais críticos, garantindo ao Brasil o fornecimento estável de terras raras, urânio, potássio, cobre e zinco do Cazaquistão. Exatamente os mesmos minerais sobre os quais a China queria um monopólio de 30 anos. Segundo, o estabelecimento de um centro de excelência em agricultura tropical e de climas áridos no Cazaquistão, uma joint venture com a Embrapa. Uma universidade de ponta, focada em tecnologia agrícola brasileira, seria construída em solo cazaque. Milhares de jovens cazaques aprenderiam com o modelo brasileiro. Em 10 ou 20 anos, a espinha dorsal da ciência e tecnologia agrícola do Cazaquistão estaria diretamente conectada ao Brasil. Terceiro, o apoio à expansão da produção da Embraer e a implementação de projetos da UEG e da Vale. A estrutura para que empresas brasileiras produzissem localmente, para o consumo diário do povo cazaque e da região, foi consolidada. Quarto, a realização da Cúpula Ásia Central Brasil em 2025. Não apenas o Cazaquistão, mas os líderes de todos os países da Ásia Central se reuniriam no Brasil, solidificando o papel do Brasil como novo parceiro estratégico de toda a região. O que a China ofereceu foi dinheiro. Dinheiro condicionado. Pegue 3 bilhões de dólares e nos entregue seus minerais por 30 anos. O que o Brasil ofereceu foi totalmente diferente. Construir fábricas, criar empregos, ensinar tecnologia, fundar universidades. E comprar os minerais pelo preço justo do mercado internacional. Em uma coletiva de imprensa em Brasília, um jornalista perguntou a Tokayev qual a razão para recusar a grande proposta de investimento da China. O presidente respondeu com uma calma devastadora: nós não recusamos. Apenas encontramos um parceiro melhor. Um parceiro melhor. Essa simples frase estilhaçou o orgulho chinês. Investiguei o clima em Pequim naqueles dias. A mídia estatal chinesa praticamente ignorou a cúpula Brasil-Cazaquistão. Agiram como se não tivesse acontecido. Mas internamente, o caos era total. Como perdemos para o Brasil? Nós oferecemos 3 bilhões. Para um país cujo PIB é uma fração do nosso, era o questionamento indignado. Mas era um fato. A China havia sido completamente derrotada. Por que isso aconteceu? Minha análise aponta para a diferença fundamental de modelos. A iniciativa Cinturão e Rota da China é um modelo de cima para baixo. Xi Jinping decide, as estatais se movem, forçam os líderes de outras nações a assinar. É rápido, é vistoso. Mas, do ponto de vista da população local, de repente, um exército de trabalhadores chineses chega e começa a construir. Em vez de gratidão, isso gera medo. O Brasil foi o oposto. Um modelo de baixo para cima. As empresas e instituições de pesquisa chegaram primeiro, contrataram pessoas locais, desenvolveram fornecedores locais, construíram confiança. Levou 30 anos para essa base ser construída. Mas durante esses 30 anos, o povo do Cazaquistão vivenciou o Brasil. Voaram em aviões da Embraer, viram a agricultura se transformar com tecnologia da Embrapa, trabalharam com engenheiros da UEG. A cúpula de líderes foi menos uma negociação e mais uma confirmação. Foi o reconhecimento oficial da confiança que já havia sido construída. E não podemos esquecer o fator decisivo, a rede de centenas de especialistas e os laços que eles criaram. A China não tinha isso.
Há descendentes de chineses na elite do Cazaquistão? Não. Alguém construiu pontes por 30 anos? Não. Há laços forjados na terra? Não. A China tinha dinheiro, mas não tinha raízes. Por isso, perdeu. Antes de deixar Brasília, o presidente Tokayev declarou: o Brasil e o Cazaquistão têm uma parceria estratégica ampliada. Com esta visita tive a certeza, o Brasil é um amigo confiável. Amigo confiável. A China exigiu um monopólio de 30 anos. O Brasil buscou uma amizade. A escolha do Cazaquistão foi, no fim, a mais natural possível. Mas a história não termina aqui. Você sabe o valor dos recursos minerais enterrados no Cazaquistão? A estimativa é de 46 trilhões de dólares. Um número tão vasto que parece ficção. É o equivalente a mais de 27 vezes o PIB anual do Brasil. Esse tesouro astronômico, que poderia ter caído nas mãos da China, agora começa a se conectar com o Brasil. As 17 terras raras, indispensáveis para os semicondutores. O urânio, a segunda maior reserva do mundo. O cobre e o zinco essenciais para as baterias. Em meio a uma guerra fria tecnológica, quem controla os minerais do Cazaquistão tem o poder de redesenhar o mapa da economia mundial. E o Brasil agora segura essa chave. O que aconteceu no Cazaquistão não foi uma simples vitória diplomática. Foi o momento em que uma fissura apareceu na grande muralha da estratégia chinesa da nova Rota da Seda. Ao estudar a iniciativa Cinturão e Rota, notei um padrão que se repete com uma regularidade assustadora. Etapa 1. A China se aproxima de um país em desenvolvimento com uma proposta irrecusável. Vamos construir um porto para vocês. Uma ferrovia. Uma rodovia. Não tem dinheiro? Nós emprestamos. Etapa 2. A construção começa. Mas algo está errado. O canteiro de obras é preenchido por trabalhadores chineses. Os empregos locais são mínimos. O material é importado da China. No fim, o dinheiro do empréstimo volta para a China. Etapa 3. Chega a hora de pagar a dívida. Mas os termos sempre foram impossíveis de cumprir. Então, a China diz: não se preocupe. Em vez disso, nos deu o direito de operar esse porto por 99 anos. Essa é a armadilha da dívida. A diplomacia da armadilha. O porto de Hambantota no Sri Lanka é o exemplo clássico. O país pegou 1,4 bilhão de dólares emprestados, não conseguiu pagar e em 2017, cedeu o porto por 99 anos. Um pedaço da China nasceu dentro do território singalês. O caso do Paquistão é semelhante. Laos está em uma situação crítica, com uma dívida externa com a China que corresponde a 65% do seu PIB. Zâmbia, Zimbábue, Maldivas. A lista de países sufocados por dívidas é de tirar o fôlego. Mas o Brasil não seguiu esse manual. Veja as parcerias da Embraer no Cazaquistão. O Brasil não emprestou dinheiro. A própria Embraer investiu, estabeleceu centros de manutenção. Quem trabalha nesses centros são cazaques. Salários são pagos, impostos são recolhidos, tecnologia é transferida. A UEG fez o mesmo. Suas soluções de energia foram implementadas em fábricas locais. Os produtos são feitos no Cazaquistão e exportados para toda a Ásia Central. Se há lucro, há mais investimento. Não é dívida, é negócio. Um economista cazaque com quem conversei resumiu assim: o investimento chinês é uma armadilha. Uma vez que você entra, a corda aperta no seu pescoço. O investimento brasileiro é uma semente. Você planta, ela cresce e, se tudo der certo, dá frutos na sua própria terra, com as suas próprias mãos. Os outros países da Ásia Central estavam assistindo. O Uzbequistão se moveu. Em 2024, declarou uma parceria estratégica com o Brasil e começou a atrair ativamente investimentos de empresas brasileiras. O Quirguistão fez o mesmo. Turcomenistão, Tajiquistão, todos os estões começaram a olhar para o Brasil como um novo parceiro. Por quê? Porque o Cazaquistão mostrou a resposta.
Todos sabem o que aconteceu com os países que aceitaram o dinheiro chinês. Ninguém quer ser o próximo Sri Lanka. Por outro lado, o Cazaquistão, ao cooperar com o Brasil, não se endividou. Ganhou fábricas, ganhou empregos. Em 2025, um evento histórico aguarda, a Cúpula Ásia Central Brasil. Os 5 líderes da região se reunirão com o presidente brasileiro. Pela primeira vez na história. Você entende o significado disso? A Ásia Central era, tradicionalmente, o quintal da Rússia. Uma estrutura que vinha desde os tempos soviéticos. Após o colapso da URSS, a China entrou com força. Os Estados Unidos e a Europa sempre estiveram distantes, geográfica e psicologicamente. Foi nesse vácuo que o Brasil surgiu. Uma potência do sul global, membro dos BRICS, mas com uma abordagem não imperialista baseada em cooperação e benefício mútuo. A Rússia, enfraquecida pela guerra na Ucrânia, viu seu poder erodir. Empresas russas fugiram das sanções, buscando refúgio no Cazaquistão, apenas para encontrar um mercado onde a influência brasileira já era uma realidade. Encontraram aviões da Embraer, tecnologia da Embrapa, motores da UEG. O Brasil estava preenchendo o vácuo deixado pela Rússia, não com tanques, mas com tecnologia, não com soldados, mas com engenheiros. Enquanto a Rússia envia tanques para a Ucrânia, o Brasil envia tratores e know-how para a Ásia Central. Em 30 anos, quem será o vencedor? A resposta parece óbvia. Até agora falamos de política e diplomacia. A ameaça chinesa, a contraofensiva brasileira, o declínio russo. Uma história estimulante. Mas agora vamos ao que realmente importa. Dinheiro. E em uma escala que desafia a compreensão. Sob a vasta terra do Cazaquistão repousa um tesouro avaliado em 46 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia, o PIB anual do Brasil é de cerca de 1,8 trilhão de dólares. São mais de 25 anos de toda a riqueza que o Brasil produz, enterrados no subsolo de um único país. Por que isso é tão vital? O mundo vive a era da guerra dos semicondutores. Chips são o petróleo do século XXI. Eles estão em tudo: smartphones, carros, mísseis, satélites. Quem controla a produção e a cadeia de suprimentos de semicondutores de alta performance controla o futuro. E para fazer semicondutores, você precisa de um ingrediente fundamental: terras raras. São 17 elementos químicos essenciais para motores de carros elétricos, turbinas eólicas, sistemas de guiamento de mísseis e, claro, para todos os eletrônicos que usamos. E quem controla as terras raras? A China. Pequim controla 60% da mineração e, mais criticamente, 90% do processamento e refino desses minerais. Em 2010, durante uma disputa diplomática, a China cortou subitamente as exportações de terras raras para o Japão. A indústria de alta tecnologia japonesa entrou em pânico. A China pode usar essa arma a qualquer momento. Por isso, o mundo busca desesperadamente uma alternativa. E o Cazaquistão é a resposta. Lá se encontram quase todos os 17 tipos de terras raras. O país é politicamente estável e tem boas relações com o Ocidente. É a alternativa perfeita à China. Some a isso o urânio, 43% da produção mundial, essencial para a renascença nuclear que o mundo está vivendo na busca por energia limpa e estável. E o cobre, cuja demanda explodirá com a era dos veículos elétricos. O Cazaquistão é um cofre de recursos. A chave desse cofre era o Grande Prêmio. A China ofereceu 3 bilhões pela chave. Queria o monopólio. Se conseguisse, a alternativa ao seu domínio simplesmente desapareceria. Mas o Cazaquistão entregou uma cópia da chave ao Brasil. O acordo de cooperação na cadeia de suprimentos de minerais críticos significa que o Brasil terá acesso direto e estável a esses recursos. Para a indústria brasileira, isso é uma revolução. Empresas de alta tecnologia, o setor de defesa, a indústria de energia limpa, todos dependem desses insumos, muitos dos quais hoje passam pela China. Ter uma rota direta do Cazaquistão é mais do que uma vantagem comercial, é uma questão de soberania e segurança nacional.
E a geografia é crucial. O Cazaquistão é o coração da Eurásia, a ponte entre a Europa e a Ásia. É o corredor central da nova rota da seda chinesa. E o Brasil acaba de fincar uma bandeira bem no meio desse corredor. A partir do Cazaquistão, a influência brasileira pode se irradiar por todo um mercado consumidor de 180 milhões de pessoas na Ásia Central. A cúpula de 2025 marcará a oficialização do Brasil como um novo e grande jogador no tabuleiro da Eurásia. A Rota Tropical, ou Conexão Sul-Sul, se tornará uma realidade. A influência brasileira, antes concentrada na América do Sul e na África, agora se estende até o coração da Ásia. E isso desencadeará um efeito dominó. Outros países, da Mongólia ao Cáucaso, já observam com interesse. O Brasil está mostrando que existe um terceiro caminho, uma alternativa tanto à hegemonia ocidental quanto à dominação chinesa. Um caminho de parceria, respeito mútuo e desenvolvimento compartilhado. Quando comecei a investigar esta história, eu era cético. O Brasil derrotando a China na Ásia Central? Parecia improvável. Mas os fatos são inegáveis. A China ameaçou com 3 bilhões e um prazo de 72 horas. O Brasil construiu confiança ao longo de 30 anos, investiu silenciosamente o equivalente a 10,8 bilhões, estabeleceu parcerias técnicas profundas e contou com uma ponte humana de conhecimento e cooperação. O resultado: o presidente do Cazaquistão voou para Brasília, não para Pequim. A China, com sua diplomacia barulhenta e arrogante, perdeu. O Brasil, com sua abordagem paciente e silenciosa, venceu. Este é o jeito brasileiro de fazer política externa. Esta é a verdadeira força do Brasil. Em poder militar, não se compara a China ou a Rússia. Mas o Brasil tem outros trunfos. Tem a tecnologia de ponta da Embrapa, da Embraer, da UEG, da Vale. Tem um poder cultural imenso. E tem gente. Tem a capacidade de construir pontes humanas, de ensinar, de cooperar. De expandir sua influência sem usar uma única arma. De ganhar confiança sem coagir. De se tornar um parceiro sem usar o dinheiro como chantagem. O Brasil está provando isso agora no Cazaquistão, no coração da Ásia. Eu sou britânico. Sou descendente de um império que um dia dominou um quarto do globo com canhões e colônias. Mas essa era acabou. O século XXI é uma era de influência diferente. Uma influência baseada em confiança, tecnologia, cultura e pessoas. Ativos que o Brasil possui em abundância. O Cazaquistão que a China tentou comprar, a Ásia Central que a Rússia perdeu nesse palco, hoje quem brilha é o Brasil. Um novo mapa geopolítico está sendo desenhado. No coração da Eurásia, a bandeira